Tudo bem. Em relação à resolução do sistema, a gente tem três tipos de resolução, que é justamente as três posições gráficas entre duas retas, né? Esse é o conteúdo dessa questão. Então, a questão 8 da página 89, ela diz o seguinte: lá são quatro itens e eu vou exibir a solução de um, mas comentando um pouco das possibilidades do que pode acontecer. Então ele diz: resolva algébrica e graficamente, né? Ou seja, a gente vai ter que dar um parecer nessas duas formas de solução. O sistema, né? No texto é os sistemas, mas aqui eu vou fazer só um e classifique-o, né? Lembrando que eu vou comentar um pouco do que pode acontecer quando a gente resolve um sistema. A resolução que eu vou fazer, ela se chama processo de escalonamento. É um processo que, se pegarmos alguns livros mais antigos, o processo de escalonamento é um pouquinho diferente do que é apresentado ou que foi apresentado para vocês. Mas, essencialmente, é a mesma coisa. E, no processo, a gente aplica um princípio, que eu vou escrever aqui, né? Eu vou chamar só de PRI, e o princípio diz o seguinte, assim, falando bem rapidamente, sem muita cerimônia: eu tenho a igualdade de A e B e a igualdade de C e D. E isso implica, né, eu vou escrever até numa linguagem mais próxima da lógica, sem escrever literalmente com palavras. Duas coisas eu posso fazer quando eu tenho essas duas igualdades. Uma delas é multiplicar os dois lados da igualdade por um mesmo número, que aqui eu estou chamando de K, e pode ser qualquer número de qualquer conjunto que vocês possam imaginar. A segunda coisa que a gente pode fazer é somar tudo que está do lado esquerdo das igualdades, e isso tem que ser igual à soma de tudo que está do lado direito, né? Lembrando que isso pode até se estender, né? Não é só essa possibilidade, mas, enfim, não vamos encher de possibilidades para dificultar o entendimento do processo, né? Então, vamos usar esse princípio e a gente vai ter que anular uma dessas variáveis no processo. Se a gente observar as duas equações, note que aqui tem 2y e menos 2y. Significa que eu tenho aqui duas igualdades, né, como o princípio exibe. Se eu aplico isso aqui, ou seja, somo tudo que está do lado esquerdo, vai ser igual à soma de tudo que está do lado direito, né? Então a gente vai fazer isso, somando, a gente vai ficar com x mais 3x, né? No caso eu vou só escrever essa aqui é a primeira reta, essa aqui é a segunda reta. A primeira reta eu vou manter aqui no próximo sistema, né? No processo de escalonamento, eu vou manter aqui a primeira reta e no lugar da segunda reta eu vou substituir por uma equivalência dela, que é justamente a soma de tudo que está do lado direito e tudo que está do lado esquerdo, né? Então, somando aqui o que está do lado esquerdo, né, vai ficar, vou escrever aqui a soma das duas, né? X mais 3x dá 4x. 2y menos 2y dá 0. E 1 mais 11 dá 12. Pronto, eu zerei uma das variáveis, aplicando esse princípio. Então, praticamente o processo de escalonamento acabou. Então, vamos para a solução, né? Vamos pegar essa equação que possui só uma variável, que ela vira uma equação simples. Se 4x é 12, significa que x é 3, né? Ou seja, eu tirando esse 4 daqui e do lado esquerdo ele multiplica o x, significa que o x vai ser 12
dividido por 4, que é 3. Então, encontrando o valor de x, eu vou na equação que não foi utilizada ainda, que no caso é a primeira, substituo esse x pelo valor encontrado e vejo quanto dá o y. Então a gente vai ficar com 3 mais 2y igual a 1. Esse 3 ele é positivo do lado esquerdo. Quando eu inverter ele de lado, esse sinal vai inverter, então vai ficar negativo. Então vai ficar 1 menos 3. 1 menos 3 dá menos 2. Esse 2, quando acompanha a variável y ou qualquer outra variável, é porque esse número multiplica a variável. E quando eu mudar ele de lado, ele vai passar para o outro lado, dividindo. E assim a gente chega que o y vai ser menos 2 sobre 2. Aqui eu preciso fazer o jogo de sinais, porque é uma divisão. Menos com mais dá menos, e 2 dividido por 2 dá 1. Então eu tenho uma única solução, né? Aqui a solução é única. E a solução é justamente essa, é x igual a 3 e y igual a menos 1. Geometricamente, o ponto 3 e menos 1 é o ponto que concorre nas duas retas. Então, cada equação dessa descreve uma reta, né? Eu não vou aqui desenhar ela ao pé da letra, mas é isso que está acontecendo aqui. Esse ponto, no caso, o ponto 3 e menos 1, 3 para x e menos 1 para y, é o ponto que é comum entre as duas.